O voo dos bombardeiros dos Estados Unidos devastou completamente o Irã. Primeiro foram os B-2 que iniciaram o inferno e destruíram as defesas iranianas. Depois chegaram os B-1, lançando fogo sobre os bunkers subterrâneos que cortam o Irã. Depois, os B-52 finalizaram o trabalho com ataques devastadores que destruíram o regime militar do Irã. 3 gerações de poder de fogo são usadas para destruir o Irã sistematicamente. Vamos revelar o que os Estados Unidos fizeram e como realizaram uma das operações aéreas mais de supressão da história militar moderna. Tudo começou com o B-2. O B-2, destaque da frota de bombardeiros dos Estados Unidos, foi ideal para a campanha de choque e pavor da Operação Fúria Épica. O bombardeiro multifunção, com furtividade líder mundial, conseguiria passar despercebido pelas defesas aéreas do Irã enquanto elas eram destruídas por ataques de caças dos Estados Unidos e Israel. E uma vez que alcançasse seus alvos, o B-2 poderia liberar uma carga devastadora de até 18 mil quilos de munições. Os Estados Unidos enfrentaram desafios ao tentar enviar os B-2 ao espaço aéreo iraniano. Sem apoio do Reino Unido, os pilotos do B-2 precisaram fazer voos de mais de 30 horas usando aviões-tanque, pois o alcance de 11 mil quilômetros do bombardeiro não permitia ida e volta ao Irã. Os Estados Unidos superaram esses desafios com coordenação inteligente e posicionaram seus aviões-tanque onde era necessário. Na primeira onda de ataques, os bombardeiros B-2 dos Estados Unidos prepararam o terreno para a Operação Fúria Épica. Como? Bem, o Aviationist fornece alguns detalhes. Diz que os Estados Unidos lançaram 4 de seus bombardeiros furtivos B-2 contra o Irã em 28 de fevereiro. Esses bombardeiros sobrevoaram o Estreito de Gibraltar, a caminho de seus alvos, apoiados por aviões-tanque KC-46 que os mantiveram no ar por muito mais tempo do que normalmente deveriam voar. Ao chegarem ao Irã, os B-2 lançaram bombas massivas em alvos militares estratégicos. Jennifer Griffin, da Fox News, foi uma das primeiras a confirmar o uso dos B-2 na Operação Fúria Épica. Uma fonte americana disse no X que 4 bombardeiros B-2 voaram dos Estados Unidos ao Irã e lançaram dezenas de bombas de 900 quilos em locais subterrâneos de mísseis balísticos. A Forces News confirmou que os B-2 atacaram instalações reforçadas de mísseis balísticos do Irã nos ataques iniciais. Também menciona as bombas de 900 quilos, que parecem ser mais provavelmente Blue 109, acopladas a JDAMs. Essas bombas penetradoras já eram usadas desde a Operação Tempestade no deserto, mostrando o uso de poder de fogo de diferentes gerações desde o início da operação. Outras divisões geracionais seriam cruzadas nos próximos dias, mas falarei disso em breve. Não há detalhes sobre os silos de mísseis balísticos reforçados atingidos pelos B-2 no início da operação, mas supõe-se que eram as cidades subterrâneas de mísseis que o Irã já exibiu várias vezes. Esses grandes bunkers servem para armazenar mísseis balísticos do Irã e como pontos de lançamento, graças às múltiplas entradas e saídas. Os B-2 não tinham como missão destruir as cidades de mísseis. Essa é uma tarefa grande demais para bombas de 900 quilos. Os B-2 podiam usar bombas perfurantes para desabar túneis, colapsar entradas e transformar as cidades de mísseis em enormes tumbas para os mísseis que sustentam a doutrina militar do Irã. Eles fizeram isso e causaram um efeito devastador. Ao final das primeiras 24 horas da operação, os bombardeiros B-2 dos Estados Unidos, junto com seus caças furtivos e as aeronaves de Israel, haviam atingido mais de 1000 alvos em todo o Irã. Além dos locais de mísseis balísticos, nas primeiras 24 horas foram destruídas instalações de comando e controle da Guarda Revolucionária Islâmica, além de navios, submarinos e sistemas de defesa aérea iranianos. A infraestrutura militar do Irã foi desmontada após ataques de choque e pavor, deixando o alto comando atordoado. Alguns líderes do Irã, incluindo o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, não sobreviveram. Ele foi uma das primeiras baixas da operação conjunta dos Estados Unidos e de Israel, e sua morte mergulhou o Irã em uma situação em que teve que lidar com uma crise de liderança, além da quantidade massiva de poder de fogo sendo lançada contra o país. Em 4 de março já percebíamos o efeito dos primeiros ataques dos B-2 americanos na capacidade de guerra do Irã. Nesse momento, os lançamentos de mísseis balísticos iranianos caíram 86% em relação a 28 de fevereiro. As instalações de mísseis destruídas pelos B-2 americanos foram grande parte do motivo disso. Muito mais ainda estava por vir para o Irã. Muito mais. Com essa onda de ataques, os Estados Unidos enviaram mensagem clara ao regime do Irã. O B-2 estava em ação e o Irã nem o viu chegar. Esse é exatamente o objetivo de um bombardeiro furtivo:
Enquanto os 4 B-2 que os Estados Unidos enviaram faziam suas longas viagens de volta para as bases, de onde tinham decolado, o Irã deve ter ficado se perguntando o que mais os Estados Unidos poderiam lançar em seguida que chegasse perto do que acabaram de mandar para o Irã. Como sabemos, os ataques do B-2 foram só o início. Com seus bombardeiros principais seguros, os Estados Unidos optaram por retroceder uma geração. As defesas aéreas do Irã estavam tão debilitadas que a furtividade já não era tão necessária quanto no primeiro dia. Isso permitia que as próximas ondas de ataques fossem feitas pelo bombardeiro B-1B Lancer. Ser mais antigo não significa ser incapaz quando se trata da frota de bombardeiros dos Estados Unidos. E os Estados Unidos provaram isso nos dias 1º e 2 de março, quando usaram seus B-1 para desencadear uma tempestade de ataques sucessivos contra o Irã. Nos 2 dias após os primeiros ataques do B-2, os Estados Unidos usaram armas da Guerra Fria nos ataques seguintes. Quando ouvir as especificações do B-1, vai entender o motivo. Claro, o bombardeiro não tem as capacidades furtivas de seu primo mais novo, mas o que ele tem é a capacidade de voar em velocidades supersônicas, tornando-o um dos bombardeiros mais rápidos que os Estados Unidos possuem, além da capacidade de carregar impressionantes 34 mil quilos de munição. Então, enquanto o B-2 chegou silenciosamente e realizou ataques de precisão contra os alvos fortificados do Irã, o B-1 foi enviado para desencadear um inferno explosivo nas próximas ondas. Entre as armas que um B-1 pode carregar estão as JDAMs, mísseis de cruzeiro incluindo o AGM-158 JASM e munições cluster. Os 2 primeiros itens da lista parecem ser os usados pelos B-1 em março, pois permitem ataques de distância segura, reduzindo a pequena ameaça das defesas aéreas restantes do Irã e garantindo que o poder de fogo desejado pelos Estados Unidos atingisse os alvos. O Jerusalem Post informa que 3 bombardeiros B-1 continuaram os ataques iniciados pelos B-2 a esses alvos. Como os B-2, os bombardeiros antigos também precisaram ser reabastecidos no ar ao sair da base aérea de Ellsworth, Dakota do Sul, sem paradas. O Comando Central dos Estados Unidos, ou CENTCOM, revelou que os bombardeiros atingiram em uma publicação feita em 2 de março, acompanhada de um vídeo dos B-1 decolando. Ontem à noite, bombardeiros B-1 dos Estados Unidos atacaram o Irã para enfraquecer capacidades de mísseis balísticos. Como disse o presidente, destruiremos seus mísseis e sua indústria, afirmou o CENTCOM, chamando isso de continuidade direta. Os B-2 destruíram cidades de mísseis. Os B-1 vieram eliminar o que restou na primeira rodada, em várias ondas que o Irã não conseguiu impedir. O Interest Engineering acrescenta que os B-1 chegaram ao Irã para servir como uma plataforma de ataque de alta capacidade que se encaixou perfeitamente na ampla rede de poder aéreo que os Estados Unidos já têm sobrevoando o país. Enquanto os caças americanos, dos F-15 aos F-35, buscavam superioridade aérea, destruindo mais defesas do Irã, os B-1 lançaram grande quantidade de munições de precisão nos alvos e retornaram. Esse foi um golpe duplo em 3 dias, que, como já dissemos, impactou muitas capacidades de mísseis balísticos do Irã. No fim do 3º dia da Operação Fúria Épica, o Irã enfrentava desafios ainda maiores. Já que estamos falando disso, lembrete, você está assistindo ao The Military Show, onde explicamos tudo semanalmente. Inscreva-se para mais análises. Agora, além dos danos dos B-2 e B-1 nos locais de mísseis balísticos do Irã, toda a rede militar iraniana enfrentava dificuldades ao final de 2 de março. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou que todas as defesas aéreas, marinha, força aérea e liderança do Irã foram destruídas. Apesar de um pouco ambiciosa, essa afirmação não está longe da verdade. Enquanto os B-1 destruíam mais capacidades de mísseis do Irã, caças sobrevoavam o país, eliminando defesas aéreas e outros ativos militares. Centros de comando e controle foram alvos constantes, e sua destruição reduziu os lançamentos de mísseis iranianos. Não adianta ter mísseis e lançadores se as ordens não chegam para indicar o alvo. A cada ataque dos B-1, as opções de lançamento do Irã diminuíam ainda mais. Em 5 de março, os Estados Unidos já haviam atingido mais de 2.000 alvos, incluindo mais de 20 navios de guerra iranianos fora de combate. Os ataques eram precisos, bem coordenados, projetados especificamente para colapsar o funcionamento interno das forças armadas iranianas, enquanto as privavam sistematicamente das capacidades de armamento necessárias para oferecer qualquer resistência, mesmo que mínima, contra os Estados Unidos. E ainda havia mais por vir. Nesse momento, os Estados Unidos já tinham superioridade aérea sobre o Irã. Essa superioridade permite enviar mais tipos de aeronaves ao combate. Os Estados Unidos fizeram exatamente isso.
Graças à precisão dos B-2 e B-1 em várias ondas, os Estados Unidos adotaram uma estratégia de desgaste contínuo. Desde 3 de março, os Estados Unidos vêm destruindo o restante da infraestrutura militar do Irã com ataques contínuos, sem dar ao Irã chance de recuperação. Para manter esses ataques, os Estados Unidos liberaram o bombardeiro mais antigo de seu arsenal, o B-52 Stratofortress. A mãe de todos os bombardeiros americanos, o B-52 está em operação há cerca de 70 anos e ainda é tão eficaz agora quanto era nos anos 50, desde que seja usado nas circunstâncias certas. Essas circunstâncias surgiram no Irã, após os ataques dos B-2 e B-1. Após os primeiros ataques, os Estados Unidos lançaram um bombardeiro capaz de voar 14.500 quilômetros sem reabastecer. Com o Reino Unido liberando suas bases em 1º de março, os Estados Unidos deixaram de se preocupar com o voo de ida e volta do antigo bombardeiro. Eles poderiam pousar na Força Aérea Real Fairford, reabastecer e seguir para atacar o Irã. Atacar é a principal habilidade do B-52 entre os bombardeiros mundiais. Segundo a Força Aérea dos Estados Unidos, o B-52 pode lançar ou disparar a maior variedade de armas entre todas as aeronaves do arsenal americano. O bombardeiro passou por ajustes e atualizações dos motores ao longo dos anos, provavelmente para mantê-lo em serviço até 2050. Ainda há muita vida nesse velho guerreiro, além da capacidade de lançar 32 toneladas de munição sobre alvos, e o Irã vem sentindo o impacto dos ataques contínuos do B-52 desde 3 de março. O CENTCOM confirmou o uso dos B-52 em 3 de março, e a missão deles tem sido desferir golpe após golpe devastador contra o Irã. A precisão foi mantida. Os B-52 continuam atingindo alvos específicos, mas a campanha, antes focada na capacidade de lançamento de mísseis balísticos do Irã, ampliou-se para incluir qualquer alvo militar, ao alcance dos B-52 enviados ao país. A superioridade aérea local permitiu que bombardeiros americanos atacassem instalações de produção de mísseis do Irã. Enquanto o Irã consome seus últimos mísseis, terá grande dificuldade para repô-los. Centros de comando e controle ainda estão na lista de alvos, segundo o Military Times, e o uso contínuo dos B-52 significa que a infraestrutura militar do Irã passou de em ruínas para quase inexistente. E claro, mais poder de fogo também resultou em mais alvos atingidos. Até 11 de março, os Estados Unidos afirmavam ter atingido mais de 5.500 alvos no Irã. Para contextualizar, isso não está muito abaixo de 500 alvos por dia. Isso exemplifica o que queremos dizer ao afirmar que a chegada dos B-52 indica uma mudança para uma estratégia de desgaste contínuo. Lembre-se, mencionamos que os Estados Unidos alegaram atingir cerca de 2.000 alvos até 5 de março. Após uma semana de ataques dos B-52, junto com as ações dos Estados Unidos com caças, você soma mais 3.500 alvos. Isso é pressão constante. Os B-2 prepararam a mesa, os B-1 serviram a comida, e os B-52 garantem que o regime do Irã engasgue com cada pedaço. O Reino Unido agora tem papel crucial em manter essa pressão, segundo Forbes em 11 de março. B-52 americanos atacam o Irã a partir do Reino Unido, diz a reportagem. Sabemos que pelo menos 3 B-52 estão na Força Aérea Real Fairford, provavelmente se revezando para manter sempre um desses grandes bombardeiros sobre o Irã. Mas podem chegar se os Estados Unidos assim escolherem. A Força Aérea dos Estados Unidos afirma que possui 58 B-52 ativos em seu inventário, além de outros 18 que estão na reserva. Mesmo com os 3 atualmente no Reino Unido, isso soma até 95 mil quilos de munição em rotação constante. Os Estados Unidos poderiam facilmente elevar para 5 ou 10 o número de B-52 ativos no Irã, agravando a já crítica situação do regime em uma catástrofe total. Será que poderia ficar ainda pior para o Irã? Bem, achamos que você já deve ter adivinhado a resposta para essa pergunta. Com as bases do Reino Unido ativas, os Estados Unidos não se limitam mais aos B-52. Os mais valiosos B-1 e B-2, que estavam sendo arriscados em missões de ida e volta massivas, agora estão sendo usados para atacar o Irã com força, mesmo enquanto os B-52 mantêm a campanha de desgaste sustentada que eles estabeleceram. Vamos aos B-1. Segundo o Warzone, 15 bombardeiros americanos estão realizando ataques ao Irã a partir da Força Aérea Real Fairford, no Reino Unido. Entre esses bombardeiros, incluindo os B-52 já citados, estão os B-1, filmados se preparando para missões no Irã. O TWZ relatou em 11 de março que as imagens mostram B-1 sendo carregados com a GM-158 JASSM e Jordans, com bombas penetradoras Blue 109 de 900 kg, como mencionado antes. Os sistemas de lançamento de mísseis estão sendo retirados dos B-1, indicando que os Estados Unidos já têm supremacia aérea total sobre o Irã.
Sem sistema de lançamento, os B-1 não dispararão mísseis de cruzeiro. Isso mostra que os Estados Unidos já não se preocupam em manter seus bombardeiros fora do alcance inimigo. O TWZ acrescenta que a força de bombardeiros reunida na Força Aérea Real Fairford agora inclui 3 B-52 e 12 B-1B, sugerindo que o Stratofortress vai ficar em segundo plano para o B-1 na campanha de atrito sustentado nos próximos dias. O veículo também sugere que os Estados Unidos devem atacar grandes complexos industriais iranianos, incluindo fábricas de armas e locais ligados ao programa nuclear do Irã. Talvez por isso os Blue 109 estejam voltando à ativa. Bombas perfuradoras de bunker retornam para destruir alvos mais fortificados. Depois, há os B-2. Os Estados Unidos mantêm mais sigilo sobre o uso desses bombardeiros modernos após os ataques de 28 de fevereiro. No entanto, em 11 de março, o TWZ também informou que os B-2 podem ter realizado um ataque contra o sítio nuclear Talagan 2 do Irã usando bombas penetradoras de alto poder, GBU-57B. Um grande avanço em relação às Blue 109 usadas pelos B-2 em fevereiro. Essas bombas quebra-bunker de 13.600 quilos penetram mais fundo e explodem com força capaz de destruir tudo em seu caminho. Sobre as evidências de uso, o TWZ divulga imagens de satélite da Vantor, mostrando o ocorrido em Talagan 2. Depois da Operação Martelo da Meia-Noite, missão conjunta dos Estados Unidos e Israel contra instalações nucleares do Irã em 2025, o regime iraniano intensificou a proteção da base. Concreto e grandes montes de terra foram colocados em camadas sobre ela, criando um escudo que os Blue 109 não conseguem penetrar. Mas isso não importa. Na foto de satélite mais recente, vemos 3 buracos distintos e precisos no solo acima de Talagan 2. Isso mostra que os Estados Unidos usaram bombas de 13.600 quilos, lançadas provavelmente por um B-2. Simplesmente não há trégua para o Irã neste momento. Quando o regime pensa que os Estados Unidos já causaram quase todo o dano possível, surge mais. Os B-52 continuam em missão. Agora, 12 B-1B estão no Reino Unido, armados com bombas e penetradores de bunker, indicando que os Estados Unidos identificaram mais alvos. Enquanto esses 2 bombardeiros focam em desgaste estratégico, os B-2 claramente decolam novamente. 3 buracos em um bunker nuclear subterrâneo nos dizem isso. Mais virão, muito mais. A questão agora é quanto o regime do Irã e sua infraestrutura militar e nuclear suportam antes de ceder ao bombardeio americano. Teremos que esperar mais um pouco para obter a resposta a essa pergunta. A superioridade dos Estados Unidos fez desse conflito, que poderia desencadear a Terceira Guerra Mundial, uma surra unilateral contra o Irã. Há outros conflitos que podem iniciar uma guerra global. São 5, e todos podem explodir em 2026. Descubra quais são eles em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura sobre o que os Estados Unidos estão fazendo durante a Operação Fúria Épica. E obrigado por assistir!